Então, pessoal, vamos lá. Vou iniciar aqui o nosso laboratório de hoje, em que a gente vai falar aí dos blocos de cartas, né? Como responder perguntas com blocos de cartas. É bem importante a gente pensar o seguinte: quando você tem uma mesa real, ok, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você. Você tem, na verdade, um grande bloco de carta. E o que eu chamo de blocos de cartas, ou o que a gente chama de blocos de cartas, são pequenos grupos. Oi, Paula, boa noite. Pequenos grupos de cartas, né, organizados em um bloco, em um quadro, e que, na verdade, o que eu acho interessante que a gente faça é que a gente faça essa transição das linhas para os blocos de cartas como que um passo para a mesa real. Tem aí uma observação importante para a gente fazer antes disso. Uma observação que é, na verdade, fundamental. Quando você está fazendo uma interpretação, você me deu vontade de pegar aqui uma imagem. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Espera aí, gente. Ó. Tá vendo? Eu não ia fazer isso, mas vamos lá. Ó, então é o seguinte, desculpem aí o lapso temporal que eu fiz aqui. Na verdade, eu tinha pensado nisso, depois eu não vou fazer, mas então vamos fazer isso. Então, o que eu costumo pensar, o que eu costumo dizer até, é o seguinte: quando a gente vai trabalhar com uma leitura de cartas, e a gente usa o Lenormand, por exemplo, que tem 36 cartas, e você faz uma opção por usar 3 cartas, né? E fazer uma linha de cartas, por exemplo. Ou você resolve usar aqui. Você resolve usar 3 cartas e fazer uma linha de cartas. Ou 5 cartas e fazer também uma linha de cartas. Ou usar um bloco de cartas. Então, aqui eu posso usar, por exemplo, 3 cartas. Ou 5 cartas, ok? Ou então fazer um bloco de cartas com 6, ou com 9, ou ainda com 12 cartas, por exemplo, ou com 15 cartas. O que eu estou fazendo com isso? O que é importante ou até fundamental que a gente compreenda com relação a isso? É mais ou menos o seguinte: se eu mostrar para vocês aqui deixa eu puxar aqui para ficar mais. Opa! Se eu mostrar para vocês um pedaço de uma imagem, ok? Então eu vou perguntar assim, ó.
Vou fazer um passeio hoje. Que tipo de roupa, que tipo de traje é adequado para eu usar nesse local onde eu vou. E eu mostrar para vocês essa imagem que eu estou colocando aí na tela, ok? Para me dar uma ideia de que tipo de roupa eu devo vestir para ir nesse local. Você vai olhar para essa imagem e vai interpretar essa imagem de alguma forma. O que você consegue ver? Você consegue ver que tem uma área verde, você consegue ver que um pedacinho de talvez seja um deck de madeira, né? Então é um lugar ensolarado, a gente vê aqui que tem algum sol, tá dia, tem o contato com a natureza, tem um deck de madeira. Eu consigo imaginar uma série de locais que podem ter esses elementos e com isso fazer uma interpretação a fim de responder a minha pergunta de que traje eu devo usar para esse passeio em que vão me levar hoje, que é para esse lugar aqui, ok? Perceba que você fez uma interpretação, muito bem, é um pedaço, né? Um pedacinho pequenininho de uma imagem. E quando você tem a imagem toda, a tua informação está bem mais completa, não tá? Você tinha só aquele pedacinho ali, olha só. E quando você tem a imagem toda, será que faria diferença se você pensasse assim, que traje eu devo usar para ir nesse local? Você pode pensar que é um local ensolarado, que é um local em contato com a natureza. Então, você vai com um traje leve, uma roupinha leve, não é verdade? Mas, de repente, se você vê a imagem inteira, você já vê, olha, é um local de praia, então posso levar uma roupa de praia, né? Talvez, olhando só a primeira parte, você usasse um traje diferente. Quando a gente trabalha com linhas e blocos de cartas, o que a gente está fazendo, em muitos casos, em muitas situações, é que a gente está vendo só aquele pedaço da fotografia, só uma parte da imagem. Por quê? Porque se eu tenho 36 cartas para trabalhar, se eu tenho aqui 36 cartas para trabalhar e eu escolho usar só um pouco delas, só uma parte delas, naturalmente a informação que está vindo para mim é pouca. Se eu quero, por exemplo, responder alguma coisa muito pontual, é sim, não, talvez, é certo, é errado, é preto, é branco, tá acordado, tá dormindo, sabe? Uma coisa bem pontual, uma linha de cartas tá ok. É claro que, assim como a gente fez no outro laboratório, a gente pode responder muita coisa com linhas de cartas e a gente já vai ver também com os blocos de cartas. Mas eu acho sempre importante a gente entender que com eles, em alguns casos, eu vou estar vendo uma parte da foto, né? Só um pedaço da foto. Então, se, por exemplo, há situações em que eu quero explorar uma informação e que abrir um bloco de cartas vai me dar uma perspectiva daquela situação. Eu lembrei da consulente da Nara, que me chamou essa semana. Você lembra, Nara, que você veio era uma linha? Era uma linha ou era um bloco? Perguntando se havia ocorrido uma determinada situação com a consulente. Ou com alguém relacionado ao consulente, enfim. O que a gente tem nesse caso é o quê? É uma parte, é uma perspectiva, é um olhar. É como você perguntar assim, onde fulano está? Né? Onde fulano está agora? E a imagem que você tem quando você tira uma linha é essa. Fulano está num local com natureza,
né? Tem alguma coisa que pode ser um deck de madeira, enfim, aquilo que você imagina quando você vê essa imagem aí. Quando você abre uma mesa real, você consegue ver a foto inteira. Era uma linha, né? Quando você abre uma mesa real, você consegue ver uma foto inteira. Então, quando você quer uma resposta objetiva, ou uma resposta curta, ou uma resposta que uma perspectiva só tá ok, resolve para você, fulano esteve com Beltrano, sim ou não? E aí você vai saber alguns pequenos detalhes sobre isso, ok. Quando você quer essa... Fulano esteve com Beltrano, ok. Como fulano se sente em relação a Beltrano na nossa vida? Então, eu tenho um relacionamento, seja lá do tipo que for, afetivo, profissional, familiar, de amizade, seja lá o que for com fulano. Eu tenho um relacionamento com fulano. E eu quero saber como ele se sente em relação a Beltrano na nossa vida. Se eu faço uma pergunta desse tipo, por exemplo, e eu tiro uma linha de cartas ou um bloco de cartas, o que eu vou ter é um passant, não, é uma síntese da resposta. Se eu abro uma mesa real, o que eu vou ter é a imagem inteira, é a fotografia inteira. E é importante a gente lembrar que é só uma fotografia. Aqui, voltando para a nossa paisagem, por exemplo, se você pegar essa paisagem, você não vê o que tem desse lado da paisagem. Você não sabe se essa linda praia, com esse deck maravilhoso, esse caminho maravilhoso até ela, se aqui em frente tem um edifício, se tem uma casa, se essa é a praia de um hotel, se é a praia de um condomínio, se aqui tem uma praça, se é uma praia particular. Você não tem nenhuma outra informação. Tudo que você tem é essa parte, é essa foto. Então, a mesa real, ela é uma foto, né? Ela é uma impressão de uma perspectiva. Com todas as informações que você pode ter a respeito dela a partir daquele oráculo que você está trabalhando. No nosso caso, 36 cartas do Lenormand. E eu estou sempre repetindo isso porque isso é fundamental que a gente entenda, para a gente entender quando vai escolher abrir só uma linha, quando vai escolher abrir um bloco de cartas e quando vai escolher abrir uma mesa real. Talvez vocês, assim como eu, já tenham visto que alguns cartomantes só trabalham com linhas e blocos de cartas. Eu já experimentei consultas inteiras, consultas consideradas consultas completas, com um cartomante, em que ele só abria blocos de cartas. Ele abria blocos de 9 para tudo. Então, assim, não abriu, eu não fui lá. E, normalmente, quando a gente abre uma mesa real, a gente tem a opção de o consulente ficar calado, né? Eu gosto mais quando eles interagem, quando eles conversam e tal. Mas se acontecer de a pessoa ficar calada, eu tenho toda uma mesa para falar com essa pessoa. E se eu começo com um bloco de 9, só um bloco, é pouca informação, né? Eu tenho pouco recurso para explorar ali. Se essa pessoa não desenvolve na conversa, o que eu faço? Eu fecho aquele, eu abro um próximo. Como que isso funciona? São coisas que eu me pergunto quando eu vejo alguém que não tem essa habilidade ainda, ou pior que isso, acredita que não tem a habilidade de ler uma mesa real. E aí, uma coisa que é interessante, tudo que eu vou ensinar para vocês de Lenormand sempre vai ter alguma conexão com a mesa real, é que, já que a mesa real é o método, já que eu consigo ler uma linha de cartas e que eu consiga ler um bloco de 9 cartas, se eu consigo ler um bloco de 9 cartas, eu consigo ler uma mesa real. Por quê? Porque a mesa real é feita de muitos blocos de 9.
ou de 12, ou de 15 cartas, não é verdade? Você tem muitos blocos aqui dentro da mesa. O que você vai fazer quando você interpreta uma mesa é, na verdade, partir desses blocos, né? Você sempre vai fazer uma leitura que parte de blocos de cartas. Uma leitura que parte de linhas de cartas, não é verdade? Então, quando a gente sabe interpretar linhas e blocos, a gente automaticamente tem um ponto de partida, sim, para a mesa real. O que é fundamental que a gente saiba é que o peso da leitura dentro e fora da mesa real é diferente. E por que é diferente o peso dentro e fora da mesa real? Qual que é a diferença? O que faz com que eu tenha um peso muito diferente na interpretação da mesa real e dos blocos de cartas? Quando você abre uma mesa real para, por exemplo, cobrir um período de 30 dias, ok? Então a gente tem uma série de técnicas que a gente usa para trabalhar com o tempo. Via de regra, uma coisa que a gente costuma pensar é que o tempo anda, já falamos isso milhões de vezes, de esquerda para direita, né? E de cima para baixo. Então, naturalmente, o tempo vai ter também esse movimento nesse sentido, ok? A lateralidade e a gravidade, que estão influenciando as cartas analisadas, elas sempre têm uma relação com o tempo, né? Então, você vê exatamente, você usa técnicas para ver o desenrolar dos fatos e você vê os fatores que estão em volta, como quando a gente pega aquela imagenzinha e a gente não sabe o que está em volta dela, né? Então, essa situação de que você tem uma visão ampliada das coisas e que você tem um período de tempo a que se refere essa carta, essa distribuição de cartas, isso te dá isso te impõe limites nos casos em que você tem menos cartas. Como assim? Se eu tenho aqui 36 cartas para cobrir, por exemplo, 30 dias, ok? Eu tenho mais de uma carta por dia. Isso fazendo um cálculo até meio bobão, assim. Né? 36 cartas para cobrir um mês, 30 dias, eu tenho mais de uma carta para falar de cada dia. Se eu abro um bloquinho de 9 para falar de 30 dias, fazendo aquela conta bobona, e isso é só um exemplo simplório, né? Porque não é assim que a banda toca. Mas aqui eu vou entender o quê? Que cada uma dessas cartas aqui vai falar, cada carta vai falar de pelo menos 3 dias. Não é bem assim que a banda toca, mas o que eu quero que você entenda em relação a esse peso é que eu tenho menos informação para mais tempo, enquanto que aqui eu tenho mais informação para aquele tempo. Então, mais informação, menos informação. Se eu tenho menos informação e eu tenho que contar alguma coisa para você, ou se eu tenho menos palavras para contar, eu vou ter que escolher melhor essas palavras, não é verdade? Como quando é mais ou menos o seguinte, olha só. Eu peço para você descrever para mim o mês de novembro na tua vida em uma frase. Você precisa pensar em uma frase para descrever o mês de novembro, de outubro de 2018 para mim. Ok? Outubro de 2018 com uma frase só. Não precisa escrever aqui, mas pensou na frase? Como foi outubro de 2018? Com uma frase. Muito bem. Agora eu quero que você descreva para mim, mesmo mês,
outubro de 2018, não com uma frase, mas com 5 frases, ou com 10 linhas. 10 linhas de texto para você descrever para mim o mês de outubro de 2018. E agora eu peço para você que você descreva para mim o mês de outubro de 2018 em um texto com 4 páginas. Você percebe que, ainda que você esteja falando do mesmo período de tempo, em tese, dos mesmos acontecimentos, das mesmas emoções que você teve diante da realidade daquele mês. Mas quando eu te peço uma frase, você tem que fazer o quê? Você tem que compactar toda essa informação em poucas palavras. Quando eu digo você tem 10 linhas, você consegue abordar mais informações. E quando eu digo você tem 4 páginas para contar para mim sobre o mês de outubro, o que é que você vai fazer? Você vai explorar os acontecimentos, você vai explorar as reações das pessoas, você talvez mostre diálogos, você mostre as impressões que você teve em determinadas situações. Não é assim? Ainda assim, são só algumas páginas, não é como se a gente pegasse o teu diário, que você passou ali os 31 dias de outubro, sei lá, 20 minutos todos os dias escrevendo, então você tem 1, 2, 3 páginas escritas por dia. No final de 31 dias, você tem lá, sei lá, 80 páginas escritas contando como é que foi o mês de outubro. A mesa real pode mostrar 80 páginas? Até pode, né? Normalmente a gente vai ver dela um resumão de umas 4 páginas. E um bloco é assim, são 3 ou 4 frases, são 10 linhas de informação. Então, o que a gente tem é um valor diferente para cada uma dessas circunstâncias, quando eu tenho uma mesa, quando eu tenho uma linha e quando eu tenho um bloco de cartas. E isso é tão fundamental que você mesmo precisa repetir isso para você o tempo todo, porque a gente tem uma tendência de eliminar o simples, de complicar a coisa, especialmente quando a gente está estudando. Por exemplo, quando você está estudando Lenormand, e se você vem estudar aqui comigo, e a Carla vai explicando técnica e técnica e técnica, e faz isso, e olha aquilo, e olha em cima, e olha embaixo, e olha isso, e olha naipe, e olha carta repetida, e olha figura geométrica, e olha o que está perto, e olha o que está longe, o que está embaixo, o que está em cima, não sei o que, 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 não sei o que. E a gente pode ter uma tendência natural de querer complicar muitas coisas. E não é assim que a gente tem que fazer. Tem que lembrar qual é o valor da informação. Vamos tratar por valor da informação, por peso da informação. Então, se eu tenho 3 cartas, o peso dessa informação é leve, não é? Se eu tenho 9 cartas, o peso dessa informação em relação a 3 é bem maior. Se eu tenho 36, é muito maior. Não é para a gente tentar tirar uma mesa real de dentro de um bloco de 9. Ah, Carla, mas eu já vi você pegar um bloco de 9, destrinchar e falar. Tem argumento para a gente falar bastante com um bloco de 9? Tem, claro que sim. Mas nem toda situação, nem toda questão, nem todo tema, nem toda leitura te dá... precisa, né, que você faça, que você explore tanto em tão pouco. Se você quer, o mais prático, na verdade, é se você quer ver mais, se você quer uma coisa mais
aprofundada, se você quer entender melhor o que é aquilo, a foto inteira, aí você vai para onde? Vai para a mesa real, vai para mais cartas. Então, a escolha de qual método eu vou usar, se eu vou usar um método com 3 cartas, ou com 5 cartas, ou com 7 cartas, com 8 cartas, se eu vou usar um bloco com 9 cartas, ou talvez eu faça um bloco com 18 cartas. O que me leva a escolher o que eu vou, como que eu vou trabalhar? É a pergunta, é o que está sendo questionado. Aqui, gente, interessante o seguinte: você escolhe o método de acordo com a informação que você está buscando. E não você determina o método e depois ouve qual é a pergunta. Percebe? Se você for para outros... você vai ver, por exemplo, no tarô, o tarô bem interessante, que você encontra muita literatura, muitos métodos diferentes de tarô. E o que te faz optar entre um e outro método? É fazer o quê? É a pergunta, é a informação que você está buscando. De acordo com a informação que você está buscando, você vai usar um método diferente. No Lenormand, conforme eu mostro para vocês, e outros autores vão discordar, ok? Outros autores vão trabalhar com uma infinidade de métodos, isso e aquilo, aquilo outro. Carla trabalha com mesa real. E aquilo que deriva da mesa real, ou seja, todas as linhas e blocos de cartas que a gente encontra na mesa real. A Carla nunca usa método? De vez em quando eu uso outros métodos. Sim, claro que sim. Mas o que realmente vai te dar a base para compreender o Lenormand enquanto linguagem é você dominar a tal da mesa real. Porque esse é o método de leitura do Lenormand. Quando você entende ele, você consegue migrar para outros. Ok? Eu não preciso usar uma casa para falar disso, uma casa para falar daquilo, uma casa para falar daquele outro. Nesse caso, o que eu faço? Eu abro uma mesa. Ou eu abro um bloco sobre um bloco. Como que é isso? Então, vamos lá. Eu já entendi, então, que a quantidade de cartas que eu vou usar depende de qual é a pergunta que eu vou fazer. Por exemplo, se eu tenho que cobrir um curto espaço de tempo, eu não preciso abrir uma mesa real. Eu não preciso abrir uma mesa real para perguntar como vai ser o meu dia, para perguntar como vai ser a minha semana. Se com 2 cartas de manhã eu posso entender como é que vai ser o meu dia, não preciso eu abrir uma mesa real, certo? Por quê? Porque eu posso sintetizar aquilo com 2 cartas. Então, da mesma forma, quais as consequências de mudar de emprego com bloco? Quais as consequências de mudar de emprego? A resposta seca, a resposta básica de quais as consequências, num bloco de 9, eu respondo. Se eu quero, de repente, uma resposta um pouco mais elaborada, eu posso usar um bloco de 12, um pouco mais elaborada, um bloco de 15, que já é praticamente uma mini mesa real, ou um bloco de 18, ou até um bloco de 21 cartas. Todos esses são blocos de cartas. Então, o que a gente vai entender? Que quanto mais informação eu quero, mais cartas eu uso. Quanto mais cartas eu uso, mais eu consigo trabalhar com distância, lateralidade, gravidade e, claro, tempo e contexto são o básico que vai entrar em todas as leituras, mas eu tenho como contextualizar as cartas que me saem e eu tenho como ter uma compreensão maior em relação ao tempo quando eu tenho mais cartas. Sim, perguntas de sim ou não, até uma linha básica é suficiente. Agora,
Nisso aí, deixa eu colocar um adendo, que sim, tem certas perguntas de sim ou não, que elas têm um reflexo grande na vida de quem está perguntando, né? Então, talvez se eu digo assim, fulana tá me traindo, eu vou lá e digo sim ou não, eu tiro 3 cartinhas. De repente, as 3 cartinhas dizem que sim. Mas daí, se você abrir uma mesa, você consegue entender que, sim, ele te trai em pensamento, porque ele pensa numa outra você, ele pensa em você. Quando vocês se conheceram, você era outra pessoa, você era tão diferente. Ele pensa muito naquela personalidade, ele pensa muito naquela mulher que você já foi. Então ele tá traindo, né? Ah, aconteceu isso já numa mesa. Né? Por quê? Porque aí você entende o que é que aquilo tá, para onde que aquilo tá indo. E no final das contas, nessa consulta em que aconteceu, em que a gente chegou a essa conclusão, que ele estava pensando era nela mesmo, ela conseguiu então entender o quanto ela tinha se distanciado dela mesma em função do outro, a ponto de que ela tinha se apagado. Aos poucos ela começou a trabalhar isso nela e na última consulta ela me contou que ela largou a criatura, que ela que não entendi, não sabia mais o que ela não tinha mais interesse nele. Ela se descobriu isso, sei lá quanto tempo passou, bastante tempo entre aquela consulta e essa, e ela se descobriu, enfim. Então, assim, quanto mais cartas a gente tem, mais argumentos a gente tem para aquela informação, né? Por isso que a pergunta é que vai me fazer escolher. Ok, vamos para um básico. A gente já viu como é que funcionam as linhas de carta, certo? Agora vamos aqui para o básico dos blocos. Vamos lá, se eu tenho 9 cartas, ok? Como é que eu vou fazer? Da mesma forma que numa linha de cartas eu vou partir de um tema. Vocês lembram do outro laboratório? Na linha de cartas a gente tinha o quê? A carta central, que era um tema. Hoje a gente ia trabalhar com leituras narrativas, né? Com leituras que contam uma historinha, quando eu tinha cartas pares. Linhas pares. Nos blocos de cartas, a gente vai funcionar mais ou menos da mesma coisa. Mais ou menos da mesma forma. Então, quando eu tenho uma estrutura ímpar, por exemplo, o que acontece aqui? Eu tenho primeira linha, segunda linha, terceira linha, certo? Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Você pode especificar que a maneira como você trabalha com um bloco de 9 é tal. E a gente já vai chegar nisso. E usar essa estrutura para trabalhar dessa forma. Então, se aqui você quisesse, por exemplo, em vez de trabalhar com 9 cartas, trabalhar com 18 cartas, você pode aplicar essa mesma estrutura, só que, por exemplo, a cada 2 colunas. Então, aqui é 1, aqui é 2 e ali é 3. E eu continuo tendo 3 linhas, certo? E eu estou trabalhando, eu estou usando uma estrutura que vai me ajudar. Como que isso vai me ajudar? Vai me ajudar aqui, ó, no tempo, e o tempo dá contexto, certo? Se num bloquinho de 9, eu posso usar a carta central como o tema da minha leitura. Num bloco de 18, o que eu vou fazer? Eu vou usar as 2 cartas centrais como tema da minha consulta, né? Da minha leitura. O que é interessante é que se eu usar um bloco de 18 cartas, esse tema aqui, eu posso usar o quê? Os espelhos exatamente do jeito que a gente faz na mesa real, para dar detalhes sobre aquele tema. E se é uma linha de 12 cartas,
Uma linha de 12 cartas, eu posso, uma linha não, um bloco de 12 cartas, eu posso igualmente trabalhar com um tema central. Eu continuo tendo uma estrutura definida nas linhas. Ou seja, na gravidade, eu vou ter bastante para trabalhar, né? Vou ter uma estrutura para trabalhar. Na lateralidade, não. Por quê? Porque eu tenho 3 linhas. Na lateralidade, eu tenho um número par. Então, eu sempre vou ter que construir essa leitura em cima de narrativas. Mas como eu tenho um número grande de cartas, eu consigo usar 2 para o centro, eu consigo também trabalhar um pouquinho aqui com distância. Como assim? Por exemplo, esta carta está longe desta, né? Está longe desta. Por quê? Porque eu tenho uma área maior. Qual que está perto da cartinha cor-de-rosa aqui? O que está tocando ela só nessa mesa. Todas essas que eu vou pintar de vermelho, por exemplo, estão longe daquela cartinha rosa. Então, eu começo a ter argumentos de gravidade e lateralidade. O que eu quero dizer quando eu separo em estruturas? Quando eu faço essas separações aqui. Isso aqui funcionaria também, por exemplo, num bloco assim. 24 cartas, ok? Mas aí eu tenho uma estrutura par, de cima para baixo, eu vou ter menos recursos. Sempre que eu tenho estruturas ímpares, eu consigo trabalhar de um jeito mais simples. O que eu consigo aqui? Eu consigo, por exemplo, fazer uma separação de tempo. Vocês lembram que na mesa real a gente consegue fazer a gente consegue dividir o tempo em 4 fases? Nesse caso aqui, deixa eu tirar esse bloco de 9 aqui. Nesse caso aqui, eu consigo, por exemplo, dividir o tempo em 3 fases. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3. E 1, 2, 3 nessa estrutura. Então, o que eu faço? Da mesma forma que na mesa real, eu tenho 4 de cima para baixo e eu tenho 8. Um é múltiplo do outro, certo? Aqui eu tenho 3 e 6, eu consigo fazer a mesma coisa. Então, eu consigo, por exemplo, definir que essas cartas e essas cartas são a primeira fase de um período dividido em 3. Que essas que eu vou pintar de vermelho são a segunda fase do período a que se refere a isso que eu estou lendo ali. E as que eu vou pintar de azul são, por exemplo, a terceira fase. Veja que é uma maneira de eu usar menos cartas, ter menos informação, esquentar menos a minha cabeça, quebrar menos a minha cabeça, mas eu consigo usar as mesmas técnicas que eu usaria lá na mesa real. Se eu faço isso com poucas cartas, eu consigo fazer isso com muitas cartas, né? É mais ou menos a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Se eu tenho um bloco de 9 cartas, eu posso fazer com ele, ok? O que eu tenho aqui? 1, 2, 3 colunas e tenho 3 linhas. Não faz muito sentido eu tentar separar o tempo assim. Pela quantidade de cartas, na verdade, não faz muito sentido eu entender que esse é um período de tempo, esse é outro período de tempo, e esse é um terceiro período de tempo. Mas eu posso trabalhar dessa forma. Vocês perceberam que sempre que você tem um número de cartas, um número de colunas e um número de linhas que sejam múltiplos uma da outra, você pode trabalhar com essa estrutura, ok?
Quando eles não são múltiplos, fica mais difícil. Quando você tem aquele layout da mesa real, por exemplo, isso não vai funcionar. Essa técnica de leitura de tempo, ela não vai funcionar tão bem quando você usa esse layout de 9x4. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, 4 linhas, mas eu tenho 9 colunas. Então, como que eu vou separar essas 9 colunas aqui em 4 períodos de tempo? Não consigo. Percebem? Vamos lá. Vamos voltar para o bloco de 9. Consigo entender o tempo daquela forma, mas num bloco de 9, que são tão poucas cartas, eu posso olhar de uma forma mais simples. Então, eu tenho coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Eu posso entender que seja passado, presente, futuro. Da mesma forma, eu tenho linha 1, linha 2 e linha 3. Então, eu posso entender como passado, presente e futuro. Vocês observaram que a carta central, ela ficou no mesmo período de tempo em todas as leituras, que foi no presente. Então, por isso que ela é a carta central, que ela sempre está no presente. Quando você vai nesse bloco aqui, você pode entender assim, ó, passado, presente, futuro, ok? Ou você pode entender assim, passado, presente, futuro. O que aconteceu com essas duas cartas que eu estou pintando em vermelho? Essas duas cartas ali, em todos os movimentos, elas ficaram onde? No presente. Por que ela é o tema da mesa? Portanto, porque a mesa sempre parte do agora. Não importa se você está jogando, se está botando ali um bloquinho de 9 cartas ou uma mesa real, você está abrindo agora. Isso é o que eu falo lá no livro novo. A mesma coisa aqui, ó. Vem aqui, ó. Período 1, período 2, período 3, período 4. Ok? Se eu for de passado para presente, opa! Desculpe, se eu for de passado para presente, eu tenho lá, ó. Passado bem remoto, por exemplo. Passado bem próximo. Futuro bem próximo. E futuro remoto. Passado bem remoto. Passado próximo. Futuro próximo. E futuro remoto. Opa! As cartas que ficaram bem no meio da coisa, elas estão, ó. Se essas duas aqui são passado mais distante, essas duas aqui são passado menos distante, mais perto do agora, opa, estão as cartas que ficam na coluna intermediária daqueles dois grupos, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui no meio, com essas duas colunas aqui. As cartas que pegam todas elas são essas 4. A gente usa para fazer o tema da mesa real as duas cartas de baixo. Por quê? Para usar a gravidade de cima. Eu estou fazendo toda essa complicação aqui para vocês, porque eu quero que, na verdade, você entenda a lógica que existe por trás desse sistema. Tudo
que a gente pega no Lenormand, com esse método de distância, ele tem, na verdade, uma lógica. Ele parte de um tipo de raciocínio. Quando você entende como que é essa lógica, como que funciona essa lógica, você vai fazer o que você quiser com essas cartas. Por isso que a gente consegue ler passado, ler futuro, ler vidas passadas, fazer leitura com foco na lei da atração, com leitura energética, chakras, espiritualidade, qualquer coisa. Por quê? Porque a gente entendeu a lógica que está por trás do método. Compreende? É por isso que eu estou explicando tão tintim por tintim. Quando eu tenho, no entanto, números pares na horizontal, eu vou trabalhar com leituras na horizontal mais narrativas. Ok? Vou contar uma historinha sequencial. E quando eu tenho números ímpares, eu posso partir de um tema central. Quando esses números pares podem ser divididos em dois, como é o caso aqui de seis colunas, em dois eu fico com 3 tempos ímpar. Então, um bloco desse tamanho aqui, por exemplo, ele funciona para eu partir de uma narrativa, de um tema e explorar esse tema. A partir desse centro, ok? Ou eu posso fazer aquela leitura par a par e contar uma historinha também. Então, quanto mais maneiras eu puder trabalhar com um layout, mais informações eu tenho. Mas, de novo, quanto menos cartas, mais simples vai ser a minha leitura. Vou pegar aqui um bloco de 9 cartas, para a gente entender o que a gente pode fazer nesse bloco de 9 cartas. Vou fazer uma pergunta simples aqui, ok? Vou mudar de emprego, quer dizer, o consulente vai mudar de emprego? Nunca vou trabalhar aqui com essas 9 cartas. O que eu vou fazer com elas? Vou dar um espaço maior aqui. Tirou as 9, ok? Qual que é a carta central? A carta central, ela diz para você o tema da questão. Se você não escolheu, você pode escolher uma carta, predeterminar uma carta, já deixar ela ali no centro e tirar as outras. Ou simplesmente você tira 9 cartas e a que está no centro, ela te dá o tom. Ela literalmente te dá o tom da música que essa resposta vai tocar. Dela você parte para interpretar as outras. Você pode usar naipe, você pode usar o significado da carta para você entender do que ela está falando. Se é uma carta de paus, por exemplo, que está aqui, essa resposta toda vai ter esse tom, vai ser um desafio, ok? Se é uma carta de ouros que está ali, por exemplo, você vê que há uma transformação aqui em curso, seja ela positiva ou negativa. Se é copas que você tem ali, há um tom de emoção, né? E se é espadas, ou um tom social, ou um tom de planejamento, enfim, de acordo, claro, com o contexto daquilo que você está perguntando. Mas esse é o tema da tua pergunta, esse é o que te direciona como que você vai interpretar tudo isso. Se é uma carta positiva, você vai interpretar tudo isso dentro de uma ótica positiva. Se é uma carta negativa, você vai entender como que ela afeta todo o resto. Ok? Muito bem.
As três primeiras cartas na vertical, ou seja, a primeira coluna, falam das influências de passado. A segunda coluna falam do presente, de como é que a coisa é vista agora, ou como que ela é vista de dentro. E as três últimas, ou seja, a última coluna, como que isso se projeta para o futuro. Da mesma forma, a primeira linha se refere também ao passado, a segunda linha ao presente e a terceira linha ao futuro. Como isso? Quando você interpreta de cima para baixo e quando você interpreta uma do lado de lado, né? Na vertical ou na horizontal. Assim é que funciona esse lance do tempo. Via de regra, uma coisa que você vai entender muito claramente aqui é que a primeira carta traz a influência mais remota, né? Ou seja, aquilo que toca o consulente em relação ao tema e que se refere mais ao passado. E a última carta traz a influência mais projetada para o futuro desse bloco todo. Então, essas duas cartas, elas são interessantes por causa disso. Da mesma forma, se você pensar que o caminho é sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita, os outros dois cantos fazem a mesma coisa, mas eles são espelhos desse. Então, você pode entender que são distorções da influência mais remota e da influência mais voltada para o passado. Essas outras duas cartas, esses outros dois espelhos, ok? Que eu vou circular de uma outra cor, eles estão em posições de distorção. Então, você não pode tomá-los como uma influência de passado ou de futuro, mas sim como espelhos dessa influência que você teve. E isso te mostra como que você olha para o bloco todo, ou seja, que influências há ali. A gente já vai entender isso nas leituras de uma maneira mais clara. Muito bem. As três cartas que formam um vasinho virado para cima, ok? É um vasinho assim, ó. Ou é uma flechinha. Mas imagine que isso aqui é um vasinho. Se você quiser encher esse vasinho de alguma coisa, ok? Ele vai ficar armazenado ali dentro, não é? E há um outro triângulo aqui que forma um vasinho invertido. Dentro desse vasinho não fica nada, não é? Então, assim, ó, aqui você tem o que o consulente acredita, o que ele acha, os pensamentos dele ficam guardados nesse vasinho ali. E nesse vasinho azul, nessas três cartas azuis, é o que acontece, não é o que está guardado dentro, é o que é. Não fica nada guardado dentro desse vasinho ali. Então, esse é o resultado real quando você busca uma pergunta por resultado, por consequência. Sempre com uma forte influência da carta que era o tema. E esse vasinho cor-de-rosa aqui, essas três cartas, elas são o resultado que o consulente imagina que seria. O que ele está esperando, é o que ele está acreditando em relação sempre à carta central. Em relação à carta central, as cartas que tocam ela são as cartas que dão força
para o que ela diz, ou tiram força do que ela diz, né? Então, vem de cima, vira isso aqui. Aquilo que está embaixo dela está sob domínio dela, ou seja, tem uma influência muito grande desse tema. E aquilo que está em cima é o que faz com que esse tema se manifeste naquela questão. Se a cada questão que você fizer, você for olhar todos esses aspectos, toda essa técnica do bloco, e isso aqui se aplica nesse bloco exatamente da mesma maneira, e vai se aplicar, por exemplo, num outro bloco também da mesma maneira, o que vai acontecer aqui? Os triângulos que você tem não são tão perfeitos. Ok? Mas você consegue ter o mesmo padrão de resposta. Se você for seguir à risca esse métodozinho, você sempre vai ter respostas claras. O que, na verdade, você não pode fazer é tentar complicar. São nuances. A gente tem que pensar na leitura das cartas com a subjetividade que elas têm. Então, assim, são sempre nuances, são sempre coisas, são sempre informações sutis. Quando eu peço para você escrever 4 linhas ou 5 linhas sobre como foi o teu mês de outubro, como foi o outubro de 2018 para você, normalmente você vai me passar o quê? Ou fatos que foram determinantes naquele mês, ou como você se sente. Quando você fala dos fatos, na verdade você tá mostrando o que é que teve valor, o que é que te gerou atenção naquele período, né? Naquele mês de outubro. Então, na verdade, existem umas nuances ali de como que você se sentiu, né? Outubro foi um mês assim, assim, assado. Você, mesmo que você só fale dos acontecimentos, você está mostrando nuances de como você se sentiu. Você pode dizer assim, outubro foi o mês das eleições, foi o mês em que todo mundo surtou, né? Havia uma tensão no ar em todo lugar. A sociedade ficou polarizada. Quando você fala isso, que nuances essas frases carregam? Essas nuances são essas técnicas que a gente está usando aqui no bloco, ok? E da maneira como a gente trabalha nesse bloco, você vai depois levar isso para a mesa real. Na verdade, a mesma maneira como que a gente trabalha com toda a mesa real, ok? E com qualquer bloco de cartas par ou ímpar, de estrutura par ou de estrutura ímpar.